Amém, irmãos. Bem, hoje a gente vai dar sequência agora à nossa exposição, que começamos tem 3 semanas, mas a gente deu uma pausa aí, em razão da chuva. Aí a gente fez uma reflexão mais breve, né, em outros textos, mas hoje a gente vai voltar então na carta de Paulo a Tito. Nós introduzimos o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Então hoje a gente vai continuar Tito 1, do verso 5 agora até o verso de número 9. Tito 1, do 5 ao 9. Que Paulo vai dar algumas orientações a respeito da liderança que Tito deveria implantar lá em Creta. Quem esteve aqui sabe mais ou menos que Paulo deixou Tito em uma cidade chamada Creta e falou: Tito, eu quero que você agora cuide das igrejas que estão aí. É isso aqui que a gente vai ver hoje, as prerrogativas dos líderes que Tito deveria encontrar lá. Tito 1, do 5 ao 9 diz assim: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Senhor, mais uma vez, peço que o Senhor me ajude agora a pregar a Tua palavra e que seja pregado, Deus, de uma forma que glorifique o Teu nome e os irmãos saiam daqui abençoados mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, nesses versos aí de 5 a 9, Paulo vai listar aquilo que podemos chamar de as qualificações do presbítero ou do pastor. Como eu falei aqui no primeiro sermão, o presbítero é a mesma coisa de pastor e bispo, tanto que nesse texto aqui, Paulo usa a palavra presbítero e bispo também para fazer a mesma referência. Então, toda vez que falar presbítero, a gente entende hoje como um pastor, ok? Então, aqui Paulo vai dar uma lista das qualificações. E essa lista de qualificação é muito próxima daquela que encontramos lá em 1 Timóteo 3. É bem parecida. E isso, de certa forma, é mais uma confirmação, irmãos, daquilo que eu falei há 3 semanas, na introdução dessa carta. Que, olha só, tanto Tito quanto Timóteo não eram pastores em si. Eu até falei que essas cartas são chamadas de cartas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, mas a gente viu aqui por que eles não eram pastores. Eles eram uma espécie de auxiliar de Paulo na instituição de outros pastores. Então, para a gente ter uma noção do que eles eram, é como se eles fossem pastores de pastores, não pastores de igreja. Tanto é que, tanto para Timóteo quanto para Tito, Paulo dá uma listagem. Tito, quando você for instituir presbítero, olha para essa qualificação. Timóteo, quando você for constituir presbítero, olha aqui as qualificações. Então, Tito e Timóteo, embora a gente imagine, né, que fossem pastores, a gente tem um entendimento que eles eram uma espécie de pastores, aqueles que instituíam pastores nas igrejas. E esse é o caso aqui de Tito, né? Como estamos vendo aqui, Paulo deu ali as qualificações para Tito instituir pastores ali. De forma resumida, o que veremos aqui é uma lista subdividida em aspectos positivos, aquilo que um pastor deve ter e ser, e aspectos negativos, aquilo que um pastor não deve ter e nem deve ser. Mas antes de entrarmos no texto em si, eu quero trazer aqui uma aplicação que vai ser importante, porque às vezes a gente olha para um texto assim e fala, ora,
ele é apontado só para líder, apontado só para pastores. Mas tanto as qualificações pastorais de 1 Timóteo 3, quanto as de Tito aqui, são, sim, claramente direcionadas a pastor, mas tem uma razão, tem um objetivo em si. Que é o quê, irmãos? Eu vou tentar responder fazendo uma pergunta. Ser irrepreensível não é algo que Deus deseja de todo cristão? Ser, por exemplo, temperante, sóbrio, também não são qualidades, né, que Deus espera encontrar em todo cristão? A gente sabe que sim. Então, o ponto é o seguinte: Deus exige, sim, em primeiro lugar, que o líder tenha essas qualidades para que ele sirva de modelo do rebanho, para que a igreja possa seguir essa liderança. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente tem que olhar, sim, vendo que isso deve ser uma prerrogativa primeira do líder, mas todos nós podemos, de alguma forma, aplicar isso para as nossas vidas, porque isso serve de motivação, serve para que os outros olhem o caminho a olhar para a sua liderança, pelo menos deve encontrar isso na liderança, para que a gente veja o líder, né, não só como aquele que prega, mas que aquilo que ele vive também seja um sermão pregado. Esse é o ponto aqui, quando Deus dá essas qualidades, para que os irmãos possam ver isso no líder e ver, é possível viver assim, então vamos embora, vamos caminhar junto com ele. Então, tudo que for dito aqui, que é mais voltado para líder, pastor, presbítero, você pega, aplica na sua vida de alguma forma, ok? Então, vendo lá no verso 5, vamos ver o que Paulo vai dizer ali para Tito. Diz assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Nós que Paulo começa dizendo por essa causa, né? E temos na sequência pelo menos duas causas principais para Paulo deixar Tito em Creta: colocar as coisas em ordem e constituir presbíteros. Duas coisas Paulo pede aí para Tito. E como veremos, irmãos, colocar as coisas em ordem tem tudo a ver com o final do primeiro verso de Tito, lá no capítulo 1, verso 1, que nós vimos aqui, quando ele vai dizer assim, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Tem tudo a ver com esse verso, porque a expressão aqui no grego, para colocar as coisas em ordem, é orto. Daí temos a palavra ortodontia, que por definição a gente pode entender que é aquela pessoa que endireita, né, o dente. Pega o que está torto, por exemplo, e endireita. Então a ideia é acertar o que está torto, acertar o que está fora do prumo. É isso que Paulo está dizendo ali. E na carta de Tito, o que estava desalinhado era isso que ele aponta ali no primeiro verso. A doutrina e a piedade estavam andando em caminhos tortuosos, estavam um para um lado e outro para o outro lado. Por isso que Paulo fala, te deixei aí para que você pudesse levar eles ao pleno conhecimento da verdade, na doutrina e na piedade. Junta essas coisas aí, porque aí em Creta está tudo separado. Então, o ponto aqui é que a primeira causa é promover a fé dos eleitos de Deus e a piedade, ou seja, a união da teoria com a prática, a teologia com a piedade. E antes de vermos a segunda causa, note que Paulo fala ainda assim, para que pusesses as coisas em ordem e as coisas restantes. Não só colocar em ordem, mas as coisas que ainda restam. E aí a gente entende, né, que a obra foi iniciada em Creta, mas Paulo fala, falta alguma coisa, falta que seja continuado. E coisas restantes aqui é aquilo que foi iniciado bem lá atrás. E é bem provável, irmãos, quando a gente olha lá em Atos capítulo 2, quando o texto fala que cretenses estavam lá, é bem provável que essas igrejas de Creta tenham sido iniciadas ali, no Pentecostes de Atos 2, quando várias pessoas de várias cidades estavam ali, e depois do Pentecostes cada um foi para o seu canto, né? E assim várias igrejas foram iniciadas. E aí depois é provável que Paulo tenha se apropriado disso para ajudar e tenha continuado a obra lá. E é interessante perceber, irmãos, como que Paulo se preocupa com as igrejas, porque ele fala assim para Tito,
a igreja foi iniciada lá atrás, depois eu ajudei os irmãos, mas faltam algumas coisas restantes. Que você ponha em ordem essas coisas. E é interessante notar que Paulo não é aquela pessoa que inicia uma igreja, depois vai para outra e não se preocupa com a igreja que ele iniciou anteriormente. Ele mostra que é aquela pessoa que está preocupada com o que ele fez antes e manda outra pessoa lá continuar e colocar as coisas em ordem. Então a gente vê que Paulo era um homem que sempre levava até o fim toda a sua obra. Ele não para no meio, ele não desiste quando vê uma dificuldade. Pelo contrário, a maior parte das suas cartas é ele resolvendo problemas. Se a gente for olhar, a maior parte da carta de Paulo é Paulo resolvendo um problema. O que as pessoas olham hoje. Problema é uma evidência que eu tenho que parar. Está dando errado aqui, eu vou para lá. Paulo entendia que problema era uma evidência de que precisa resolver problema. E aí, então, ele escrevia as cartas. É importante ressaltar isso porque, atualmente, muitos desistem, né, e param no meio do caminho. Ou plantam uma igreja e depois nunca mais procuram saber dessas igrejas. Ou quantos veem, por exemplo, a dificuldade, como eu falei aqui, como uma resposta de Deus para sair, mas a gente vê que Paulo faz tudo bem diferente do que muitos pensam hoje. Paulo é uma pessoa que inicia uma obra, e se não inicia, ele manda alguém lá iniciar, ou quando ele inicia, manda alguém continuar. Quando ele vê dificuldade, ele tenta transpor essa dificuldade, transpor essa barreira, e ele sempre manda carta para as suas igrejas. Ele nunca deixou uma igreja desamparada. Ele sempre buscou saber como estava essa igreja. Então essas são duas boas características de um bom líder que Paulo aponta aqui no início. Cuidar para que a obra de Deus nunca pare, nem que ele tenha que, para isso, enviar outra pessoa, e Paulo envia Tito para lá, e ser perseverante diante das dificuldades. Paulo era assim, e por isso pediu para Tito continuar aquela obra nas igrejas de Cretense. E a segunda causa, irmãos, era constituir presbíteros. E perceba que presbíteros está no plural, o que confirma aquilo que a gente sabe que era comum naquela época, a constituição de liderança conjunta e nunca isolada. Ou seja, nunca um líder, um papa, como as pessoas pensam hoje, né? Um supremo que manda em todas as coisas, ou um autocrata, alguém com poder absoluto. Nós vemos isso principalmente no livro de Atos, a liderança sendo apontada como um presbitério, uma reunião de presbíteros ali, uma reunião de pastores, né? Uma liderança compartilhada. Paulo, ele mostra, às vezes é um detalhe, né? A gente passa despercebido, uma palavra no plural, uma palavra no singular. Paulo poderia falar, em cada igreja você constitua um presbítero. Ele sabe que essa não é a ordem. Ele fala, constitua presbíteros. Em cada igreja aí. E é justamente por isso que rejeitamos um papado, né, hoje, como a Igreja Católica Romana aceita, ou qualquer líder que se levante como um papa de igreja, qualquer líder autoritário, qualquer pastor autoritário que acha que ele é o líder máximo, onde todos são seus servos, pois a Bíblia mostra, né, que a liderança e as decisões da igreja não são de uma pessoa, mas de um conjunto de presbíteros. Por isso Paulo diz, em cada cidade constitua não um, mas presbíteros, né? Um conjunto aí de liderança. Na sequência, Paulo fala algo bem importante aí, irmãos. Ele fala assim, conforme te prescrevi. Note que cada coisa é importante no que Paulo fala aqui. Se muitas igrejas levassem essa parte, né, a sério, eu acho que muitos erros seriam evitados. Porque Paulo, ele não só fala, constitua presbíteros, Paulo fala, não se esqueça que tem prescrições, tem regras para que você possa constituir, conforme te prescrevi. E se muitas igrejas, como eu falei, levassem essa palavra a sério, eu acho que a gente não teria muitos desses erros. Como estamos vendo aqui, né, a prescrição tanto em Timóteo quanto em Tito e em outras partes. E creio, irmãos, que um dos principais erros hoje na constituição de presbíteros é a igreja, interessante, né? A partir do século XX para cá, ter começado a constituir, é até esquisito a palavra, né? Presbiterais. Né? Paulo fala, olha, tem que ser na prescrição, tem que ser conforme o que eu estou relatando aqui. E aí, século I, século II, até o século XIX, a igreja sempre
seguiu as prescrições de constituir presbíteros, ou seja, pastores. No século XX para cá, a igreja achou que deveria constituir presbíteras, ou seja, algo completamente contrário à prescrição do apóstolo Paulo. E a igreja obedeceu, né, a Bíblia durante 19 séculos, mas justamente próximo, quem estuda história vai saber um pouco disso aí, próximo do surgimento do movimento feminista extremista, que começou a surgir essa onda de pastoras. Mas, para os irmãos terem uma ideia, até o século XIX não houve um caso de pastora. Imagina aí, 1900 anos, nem um caso. Surgiu o movimento feminista, começou a surgir pastoras na igreja. A gente não precisa fazer muito esforço para saber como que esse movimento foi o influenciador para que as mulheres fossem mais influenciadas, digamos assim, né, pelos movimentos ideológicos e seculares e não pela Bíblia. Porque quando a gente olha, a gente vê, né, que a Bíblia fala marido de uma só mulher. Nos dois textos clássicos de qualificações, esse de Timóteo, nos dois, temos essa qualificação, marido. Temos a indicação de presbíteros, homens. Jesus escolheu 12 homens, 12 apóstolos. Não há um único caso de liderança nesse sentido de pastora na Bíblia, nenhum. E aí eu fico sem entender como que hoje temos, talvez, e isso é assustador, mais pastoras do que pastores. Se a gente for fazer um cálculo, hoje temos muito mais mulheres liderando pastoras do que pastor. Isso a gente olha no Brasil, né? Mas é um movimento universal. E pasmem, né? Em lideranças, igrejas históricas. A gente talvez imagine, né? A igreja pentecostal, uma igreja nova denominação. Não, igrejas históricas também. Mas Paulo é muito claro aqui. Tito, não se iluda, tem uma prescrição, toma aqui as regras, siga essa regra. Tem que ser dentro dessas prescrições. E nessa, as mulheres não passam. É importante enfatizar que isso, claro, né, nada tem a ver com capacidade, dignidade, mas apenas com a ordem de Deus. Assim como Deus ordenou que o homem fosse o cabeça do lar, Deus ordenou que o homem fosse o líder, o cabeça da igreja. É o mesmo princípio de liderança masculina, que nada tem a ver com dignidade, né? As mulheres têm a mesma capacidade, a mesma dignidade com o homem, mas Deus apenas quis instituir essas funções distintas aí na igreja. Ok? Agora, verso 6, irmãos, diz assim, agora vai começar, né, os aspectos positivos, as qualidades, né, do pastor. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Essa palavra aqui, ser irrepreensível em posse pastoral, ela tem um peso, né? Às vezes, quando alguém vai fazer a posse, lê isso aqui, ó, seja irrepreensível. Você se sente no chão, porque essa palavra ela parece trazer um grau de perfeição. Tem que ser perfeito. Mas não é isso, senão ninguém passaria, eu não passaria. Né? A ideia aqui de ser repreensível é não ter brecha moral. Esse é o ponto aqui. Não ter a brecha para que os outros o repreendam. Tão evidente que é, de a brecha ser tão grande assim. Isto é, ele deve buscar o máximo possível uma vida ilibada a tal ponto que ninguém o repreenda. É ter bom testemunho dos de fora, como diz a Bíblia, e também dos de dentro, dos da família da fé. Na sequência, ele vai dizer, marido de uma só mulher. Isso aqui é um detalhe importante também, porque Paulo aqui não está, e eu vou explicar por quê, ele não está proibindo aqui o pastor de ser solteiro. Até porque é bem provável que tanto Paulo, e certamente agora Tito e Timóteo, fossem solteiros. Algumas pessoas até discutem se Paulo foi ou não foi. Agora, em relação a Tito e Timóteo, eles eram solteiros, e Paulo colocou eles como pastores de pastores ainda, né? Mas a grande maioria dos teólogos acreditam que Paulo também foi. Então, a gente tem aqui Paulo como um pastor solteiro, Tito como pastor solteiro, Timóteo como pastor solteiro. Então, tá claro aqui, mas a Bíblia indica, irmãos,
que algumas pessoas recebem o dom do celibato, porque a gente também não pode dizer assim, qualquer um pode ser pastor solteiro. A Bíblia ela vai colocar também alguns parâmetros. Ela vai falar assim, eu tenho alguns que eu separo com dom de celibato, e essas pessoas sim vão conseguir me servir sem que elas sejam tentadas, porque esse é o ponto da igreja hoje. Colocar um pastor solteiro que não tenha dom de celibato, aí está fora da prescrição bíblica. E na história da igreja a gente tem ótimos exemplos de pastores solteiros que tiveram o dom do celibato. Agora, o que Paulo está dizendo aqui então em relação a isso, né? Marido de uma só mulher. O ponto é o seguinte: se o pastor não tiver o dom do celibato, que ele deva ser fiel à sua esposa e somente a ela. Ele não deve ter mais de uma esposa, isso era comum naquela época, e ainda é comum em alguns países hoje, né, a poligamia. Ele deve ser fiel a ela e somente a ela. Então, esse é o ponto aqui de Paulo. Algumas pessoas dizem, né, que a partir disso todo líder deve ser pastor, mas a gente tem que olhar para a Bíblia no contexto mais amplo, né? Aqui, de fato, fala que deve ser marido de uma só mulher, mas quando ele tem um dom do celibato, ele pode ser líder também e assim prosseguir. Na sequência, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução. Aqui o líder deve ser também o sacerdote do seu lar, o líder espiritual de sua família, não apenas de sua esposa, mas também de seus filhos. Eu creio que é um grande desafio atualmente o homem. Isso aqui não é apenas para pastor, né, da igreja, mas eu creio que é um grande desafio para o homem ser o pastor do seu lar, ser o sacerdote do seu lar. Ele conseguir ter a autoridade, né, sem ser autoritário, mas ter a autoridade de fazer o culto doméstico com a sua família, cuidar dos seus filhos, ser o pastor da sua esposa. E é um desafio em relação ao tempo que nós vivemos. As pessoas têm pouco tempo, muitos filhos, né, não respeitam mais os pais. Então é um grande desafio, mas o homem, né, ele não pode se abster desse desafio e cumprir o que a Escritura fala. Mas em relação aos filhos, que é o ponto aqui, ele vai dizer, né, pois se ele não sabe governar, a gente tem isso no texto, a própria casa, né, esse bispo ele é inapto para governar a casa de Deus. Paulo diz tanto a Timóteo quanto aqui em Tito, de forma indireta. E a gente vê por que isso é importante, né? Porque se ele não cuida dos filhos dele, como ele vai cuidar dos filhos de Deus? Portanto, devem ter filhos crentes, diz o apóstolo Paulo. Vai escolher presbíteros em Creta? Pegue os que têm filhos crentes. Os que não têm, não vão passar. E Paulo usa uma palavra usada aqui, ele usa uma palavra aqui, irmãos, usada naquela passagem do filho pródigo, que foi viver dissolutamente. Ele usa essa palavra aí. E a ideia aqui é alguém que não tem domínio de seu dinheiro a ponto de gastar com toda sorte de prazeres e luxúrias. Então, é como se Paulo dissesse assim, olha, se você encontrar um pai de família que tem seus filhos que vivem de forma dissoluta, gastam dinheiro, vivem sem obedecer aos pais, vivem em busca de luxúria, saiba que esse não pode ser presbítero, porque ele se assemelha àquele filho pródigo que foi viver de forma dissoluta. E o pai ele não pode, né, então, liderar uma casa de Deus se ele não consegue liderar o seu filho. É um filho que vive à procura de satisfazer seus prazeres pessoais, seja com bebidas, drogas, festas, etc. É isso que está por trás dessa palavra aí, dissoluta. E Paulo encerra o verso dizendo, nem são insubordinados, ou seja, precisam obedecer às ordens do pai, acatar as ordenanças do líder, aqui que faz referência ao pai. Filhos obedientes, sobretudo nas coisas espirituais. Agora note a importância disso, irmãos, naquela época, porque olha que interessante. A igreja no primeiro século, quase que na totalidade, se reunia onde? Em casas. Então era comum a convivência no lar, em família, ser vista pela igreja. E não apenas pela igreja, mas, olha só, pelos críticos. E a gente sabe como que os críticos ficavam ali de olho, qualquer coisinha, eles falavam mal dos cristãos. Não é novidade aqui que eu já falei a respeito de Nero, por exemplo, que
causou ali um incêndio, né? E depois falou, foram os cristãos. E qualquer coisinha, às vezes, se o cristão não errava, eles inventavam alguma coisa e falavam, foram os cristãos são hereges, né? Porque a religião verdadeira era o judaísmo. Os cristãos são canibais, olha só, eles estão comendo o corpo de um tal de Cristo, estão bebendo o sangue de um tal de Cristo. Então, eles arrumavam tudo para acusar os cristãos, né? Então, a igreja ali na casa, todos vendo o relacionamento do pai ali com os filhos, com a esposa, e os críticos ainda de olho para ver alguma coisa. Então, por isso que Paulo fala, é extremamente importante essa questão aí da família. Que você se preocupe, Tito, em escolher bem aí os presbíteros, para que ninguém possa olhar para eles como causa de tropeço. E aí, verso 7 vai dizer assim, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora ele deve ser irrepreensível como dispenseiro de Deus, como aquele que lida bem com a dispensa, com o armário, né? E a ideia aqui é de um mordomo que conhece essa dispensa, sabe todo tipo de comida que há ali, pega o necessário e leva até a mesa e serve. Ou seja, é aquele líder que conhece o alimento, ou seja, a palavra, conhece a dispensa, a Bíblia, pega aquilo que a igreja precisa ouvir naquele momento e leva e serve. Esse é o bom dispenseiro, diz aqui Paulo. É aquele que sabe da Bíblia, mas depois olha para a sua igreja e sabe o que ela está precisando ser alimentada naquele momento. Mas logo em seguida, Paulo vai fazer agora uma lista daquilo que o pastor não deve ser, irmãos. Primeiro, ele não deve ser arrogante. E não arrogante aqui tem a mesma ideia de soberbo, que significa alguém que sente prazer em si mesmo. Aquele que se alega consigo mesmo, que sempre se adora. Na prática, é alguém obstinado, que defende sua própria opinião a qualquer custo, apenas para estar certo, para ter razão, mesmo que sua ideia seja errada. A gente conhece pessoas assim, que fazem tudo só para estar certo. A pessoa sabe até que está errada, mas ela insiste naquilo. É o amante de si mesmo, essa ideia aqui de ser soberbo. É alguém que se ama tanto que nunca acha que está errado. Que nunca ouve a outra pessoa. Que toma algumas atitudes, sabe até que lá na frente vai cair, mas ele insiste porque ele sabe que ele não pode errar diante dos outros. Essa ideia aqui. E esse líder para o apóstolo Paulo é simplesmente reprovável, porque ele tem que saber, né? Tem que estar preparado também para algumas vezes dar um passo atrás. Às vezes saber que errou, dar um passo atrás, saber que está indo para um caminho errado, recuar um pouco. E Paulo diz que isso tem que ser uma característica do líder. E saber que nem sempre ele vai estar certo. Ele deve, a todo custo, lutar para tirar os olhos de si mesmo e buscar olhar para o rebanho, para o servir. Esse é o oposto do soberbo e do arrogante. Enquanto o soberbo olha para si, o líder, diz Paulo, é aquele que olha para o rebanho e busca servi-lo. Depois Paulo diz, não irascível. E isso também tem um significado um pouco deturpado hoje, porque as pessoas falam que, algumas pessoas dizem que todo tipo de ira é pecaminoso, mas existem momentos em que ele não apenas pode, mas deve se irar. Tanto é que a Bíblia diz, né, irai-vos e não pequeis. Então tem aquilo que nós podemos chamar de ira santa, como por exemplo, a ira de Deus, a ira de Jesus, quando viu que estavam fazendo da casa dele um comércio, Jesus chegou ali destruindo aquela confusão. Ou seja, o cristão é chamado a se irar contra o pecado, contra todo o mal. Por isso que ele vai dizer aqui, né, não irascível. E a ideia de não irascível aqui é aquela pessoa que vive o tempo todo irado e aquela ira não passa. O irascível não é aquela pessoa que tem uma ira no momento e depois se acalma, mas aquela pessoa que tem a ira crônica, alguém que
constantemente está irado, sem controle, que a qualquer momento está pronto a explodir, o tempo todo. É alguém irado a vida toda, que certamente não está capacitado para a liderança. Esse é o ponto aqui de Paulo. Em alguns momentos, o líder ele vai se irar, mas se o líder é irascível o tempo todo assim, Paulo fala, desqualificado. Mais uma característica que Paulo aponta ali para Tito. Desqualificado se ele é assim o tempo todo. Pois esta sim é uma ira pecaminosa, não tem motivação justa, mas mostra uma pessoa descontrolada. Em seguida, Paulo diz, não dado ao vinho. E o significado aqui é alguém que se assenta muito tempo próximo ao vinho. Isto é, alguém que se embriaga, perde o controle. Mas o ponto não é apenas a embriaguez com o álcool, mas a embriaguez temperamental. Tem a ver com o que foi dito anteriormente. Alguém que está sóbrio, mas mesmo assim age como um bêbado, como alguém sem controle. Então, esse ponto está amarrado com o anterior, com alguém que é irascível, que age como se fosse um bêbado, sem controle de si mesmo. É muito próximo dessa ideia aí. Mas voltando à questão da bebida, é evidente que a Bíblia não proíbe o álcool, né? Até porque o vinho naquela época tinha de fato álcool e muito álcool. É mentira aquilo que as pessoas falam hoje, né, de forma forçada, dizendo que não tinha álcool naquela época. Tinha sim, irmão. Não é à toa que a Bíblia fala, não se embriaguem. Se ela fala não se embriaguem, é porque tinha álcool. Mas Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso é, no lugar de ser uma pessoa descontrolada para a bebida, seja controlado pelo Espírito Santo. Não é proibida na Bíblia, mas no caso em específico, o líder ele não pode ser aquela pessoa que fica muito tempo dado ao vinho, ou seja, aquela pessoa que não tem controle de si mesmo e bebe, e não só isso, mas também mostra no seu comportamento um comportamento de embriaguez. Ele deve ser sóbrio. Depois disso, Paulo diz, nem violento. E aqui a expressão no grego é ainda mais forte, irmãos. Paulo diz assim, olha, ele não deve ser espancador. E há uma linha de comentarista que diz que era comum haver líderes naquela época que corrigiam seus membros espancando. Imagina se essa moda pega. Mas essa palavra aí, espancador, irmãos, não tem apenas essa ideia de agressão física, mas também traz consigo no grego ali a ideia de agressão verbal. Tinha então líderes que corrigiam, batendo e corrigiam, pegando pesado com as palavras. Aquele que usava as palavras de forma tão dura que parecia até um soco no estômago. Muitas vezes machuca até mais do que socos físicos, né? E assim de forma sucessiva. Então, antes de governar os outros, diz Paulo, o pastor deve antes saber governar suas ações e suas emoções. Ele não pode ser uma pessoa que diante de um membro, por exemplo, meio difícil, né, chegar lá e querer espancar aquele membro. Embora ele sinta, às vezes, essa vontade, Paulo fala que ele não pode colocar isso para fora. Você tem que ter controle das suas emoções. E Paulo encerra esse verso 7 com nem cobiçoso de torpe e ganância, ou seja, ambicioso de lucros desonestos. É aquela pessoa que não se importa com os meios desde que se obtenha o dinheiro desejado ali. É importante enfatizar isso, porque muitos líderes, na ânsia de obter dinheiro, às vezes até para a obra da igreja, olha só, acaba aceitando o dinheiro do poder público, do tráfico de drogas, muito comum no Rio, ou de qualquer outro meio ilícito. Mas Paulo diz que o líder deve sempre saber a procedência e saber se é um dinheiro lícito. Por isso que ele fala, nem cobiçoso de torpe ganância, ambicioso de lucros desonestos. Então, isso é uma coisa que a igreja tem que prestar muita atenção. Eu não sei como que é aqui em Goiânia, mas no Rio é muito comum igrejas receberem dinheiro público para que possa construir seus templos, receber dinheiro do tráfico de drogas. Eu já vi isso, né, para que possa não atrapalhar, né, o tráfico ali, de certa forma. Então, isso aqui o líder tem que prestar muita atenção também.
Verso 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. E agora, no verso 9, que é o último, temos as características positivas, ou seja, aquilo que o líder deve ter e ser. Primeiro ele vai falar hospitaleiro, algo que nós já estudamos aqui, né? Significa amigo das pessoas estrangeiras. E eu falei aqui que naquela época, sobretudo em momentos de perseguição, era comum um cristão buscar abrigo na casa de outro, né? Havia perseguição e alguém fugindo precisava ser acolhido, batia na porta, o cristão deveria ser amigo do desconhecido. Esse é o significado de hospitaleiro. Então deveria abrir sua porta, acolher o cristão ali, ou em outros momentos havia também mestres, né, pastores que andavam e iam para outros lugares, mas precisavam de um repouso temporário, e aí era necessária a hospitalidade. Então era a comunhão dos santos em momentos difíceis ali. Algo que hoje ainda é possível, sim, embora em contextos e culturas que a gente tem hoje bem diferentes, mas temos muitas formas de mostrar que abraçamos e acolhemos o necessitado, ou o desconhecido, usando a palavra aqui no original. Eu, por exemplo, passei por isso aqui, quando estive aqui ainda para concorrer ao pastorado, eu, como desconhecido, fui acolhido na Casa Maria Helena. Isso é um exemplo no original de hospitalidade, né? Fui acolhido lá, né? A porta foi aberta. Eu sei que muitos outros fariam isso também. Então é isso, essa ideia de uma igreja, né, que é hospitaleira, e ele fala que o líder também deve fazer a mesma coisa, ser hospitaleiro. É também você, olhando para a nossa cultura hoje, né, você partilhar da comunhão na casa de outro irmão, seja um café da tarde, seja um churrasco em confraternização, como a gente costuma passar aqui, na casa de um irmão. E nesse caso estamos abrindo a nossa casa para um amigo, mas momentos como esses também é a oportunidade para que a gente possa levar nossos amigos que são desconhecidos até para os outros, para os que estão recebendo ali. Então essa é a ideia de você estar abraçando até o que precisa, porque nesses momentos também são momentos onde a palavra de Deus pode ser falada ali. Então podemos aplicar esse princípio hoje de formas variadas ali, mas sempre lembrando aí nesse sentido de hospitalidade. Okay? Depois Paulo diz amigo do bem. É um líder que não apenas ama fazer o bem, mas ver sempre o que há de bom nas pessoas. Ele busca ver mais as qualidades do que os defeitos. Ele busca tirar o melhor daquela pessoa. Ele entende que não existe ninguém que seja tão ruim que nada possa sair daquela pessoa. Às vezes a pessoa, você olha assim, não sai nada. Os outros olham assim, é inútil. O líder tem que tentar se esforçar em alguns momentos, mas ver o amante do bem é ele procurar fazer não só o bem, mas ver o que há de bom na outra pessoa também e ajudar. E é interessante isso, porque tem líder que até consegue, né, encontrar essa pessoa que precisa de ajuda, né, tem dificuldade, mas em alguns momentos ele coloca mais para baixo ainda essa pessoa. Em vez de ele ajudar, ele compactua com a visão dos outros e fala, é um miserável que não serve para nada, e acaba deixando para lá. E essa ideia também aqui de ser amante, né, do bem, ser amigo do bem, está também ao lado daquela passagem bíblica que fala, né, você tem que se alegrar com os que se alegram. Se alegre com os que se alegram. É como a gente viu aqui no caso de Paulo e Filemão, Paulo se alegrando com a vida de Filemão. Nesse sentido que Paulo diz que ele deve ser amante do bem, deve se alegrar com a alegria do outro, deve buscar o bem do outro, deve buscar o que há de bom no outro, porque todos podem servir de alguma forma. Em seguida, ele fala sóbrio, e ser sóbrio é ter domínio completo, né, sobre as paixões, de uma tal forma que ele não seja manipulado por elas. É alguém equilibrado, é o clássico domínio de si mesmo, dos seus desejos, alguém que não é levado por compulsões e vícios. Então, é muito próximo do domínio próprio, como nós conhecemos hoje. Depois Paulo diz justo, e justo aqui
é você dar a Deus e aos homens aquilo que é devido. O líder justo, portanto, é aquele que trata todos de forma igual, que não faz acepção de pessoas, aquele que enxerga todos da mesma forma, independente da cor, do cargo, da condição financeira, dos títulos. Eu particularmente posso dizer que já presenciei muitas injustiças por onde passei. Já vi, por exemplo, pastores, amigos, que não disciplinaram determinadas pessoas porque elas davam dízimo alto na igreja. Já vi pessoas, pastores, amigos que não disciplinavam porque, em caso específico, né, jovens, não disciplinaram porque eram filhos de pessoas influentes dentro da igreja. Então, algo realmente lamentável, indigno de um cargo de líder. Porque eu creio que o líder ele tem que estar preparado, né, para disciplinar todos, independente de quem seja a pessoa e que perdas isso possa custar. Porque é muito melhor perder dinheiro, perder status na igreja, do que perder dignidade diante de Deus e da vocação que o Senhor deu. Por isso que Paulo ensina a Tito: Tito, não se esqueça que outra característica importante é o líder ser justo. Não escolha ninguém que se venda por nada. Ele tem que ser justo, trate todos de forma igual. Na sequência, piedoso. O piedoso é aquele que não está preocupado com a performance, mas com caráter. Não está preocupado com métodos, mas com o que é certo. No mundo cada vez mais onde se busca, né, a perfeição por meio de atuações, como a gente tem visto hoje muitas vezes, né? O homem de Deus, ele procura aquilo que é piedoso. Ele procura se dedicar mais em ter uma vida reta diante de Deus e diante dos outros. E Paulo encerra o verso 8 dizendo que tenha domínio de si. Algo que já vimos aqui é o domínio próprio, o domínio de si, aquele que está diante do pecado e consegue guiar a si mesmo para fugir dele. Aquele que vê o pecado na sua cara, mas ele pega, domina as suas paixões e realoca para outro lugar. Esse é o que tem domínio de si. Alguém já disse que é mais confiável aquele que consegue dominar a si mesmo do que aquele que consegue dominar um país inteiro. Pois dominar os outros é até fácil, mas dominar a si mesmo exige a atuação do Espírito Santo e disciplina espiritual. Interessante, né? Existem pessoas que conseguem dominar um país, países inteiros, mas não conseguem dominar a si mesmo. Finalmente, verso 9 vai dizer: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui Paulo enfatiza algo que ele sempre fala, que o ministro precisa ser necessariamente apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, ou seja, um estudioso voraz da palavra. É por isso que ele não pode ser neófito, novo na fé, pois não terá tido tempo suficiente para ser um bom mestre. Ele precisa se afadigar na palavra, tanto para alimentar a igreja, quanto para combater as heresias e os falsos profetas. Além disso, ele precisa ter habilidade para o ensino. Talvez essa seja a característica que não compete a todos. A gente viu aqui várias características num sentido moral, não é? Mas talvez a única, né, apto para ensinar, que não sirva para todos, mas exclusivamente para os que lideram, digamos assim. Todas as outras qualidades que eu falei aqui, a gente pode pegar e aplicar na nossa vida, exceto essa, para algumas pessoas. Mas assim, o ser amante da palavra, sim, é uma coisa diferente. Em certo sentido, todos são chamados para ter comunhão com Deus através da Bíblia. O ministro para ensinar e ter comunhão com Deus, e o rebanho para ter comunhão com Deus. E Paulo encerra, irmãos, dizendo o seguinte: de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ele deve ser apto e habilidoso com a Escritura, a tal ponto que saiba exortar de forma eficaz, com base na Bíblia, sem que ele tenha que usar argumentos pessoais. É aquele ministro que tenha na ponta da língua a base da exortação.
ele vai exortar alguém, ele fala, segundo a Escritura Sagrada, e usa talvez textos bíblicos, né, com base na Bíblia, ele vai disciplina, ele exorta, ele ensina, é a total habilidade com as Escrituras, que Paulo está dizendo aqui. E por fim, objetivando também convencer os que o contradizem. Ou seja, ele deve ser um bom apologeta, aquele que sabe também defender a fé cristã de forma intelectual, diante daqueles que estão tentando contradizer o que ele está dizendo para o refutar. Com argumentos racionais, é aquele ministro, irmãos, que diante do incrédulo, né, que tenta deturpar a palavra, ele refuta as ideias do incrédulo a ponto de ele sair envergonhado. Veja, uma coisa é a evangelização, nós somos chamados para fazer isso, há um momento específico para isso. Outra coisa é a defesa da fé, o que Paulo fez inúmeras vezes diante dos gregos, diante dos filósofos de sua época, e por várias vezes, né, Paulo mostrou o exemplo também de como é que a gente deveria defender a fé. E o pastor, atualmente, ele deve estar preparado também para isso. Algo que, se a gente for olhar, irmãos, para a nossa sociedade, principalmente para a maior parte da nossa liderança, se eu perguntar se todos eles estariam aptos para debater de forma eficaz com os maiores cientistas e ateus do Brasil, os irmãos diriam que sim. Paulo diz, uma das qualificações é ele ser tão apegado à palavra que ele saiba cuidar do rebanho e quando vierem os intelectuais, ele possa fazer calar os intelectuais. Paulo coloca isso. E a ponto de refutá-los, né? E eu penso que há muitas áreas onde o ministro ele peca, ele tem suas falhas, tem algumas deficiências em algumas áreas. E é claro que ninguém é perfeito, mas a Bíblia fala, né, que nós somos chamados à perfeição, a sempre se santificar, sempre buscar ainda mais. Mas, infelizmente, há muitos pastores que, após ser pastor, né, eles param de estudar, não pensam em fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, um curso, buscar se reciclar cada vez mais na sua área, em outras áreas também. Mas, claro, há outros, né, o outro lado da questão. Há até os que se dedicam nessa área da teologia, de forma acadêmica, mas falham nas outras áreas morais. Não consegue, por exemplo, cuidar do seu rebanho. Consegue mais refutar os de fora, não consegue cuidar do seu rebanho. Tem outras falhas. E sabemos que o ideal é o equilíbrio, né? E a minha oração nesse final, irmãos, é para que Deus nos ajude, né, a olhar para todas essas qualificações e a gente olhar para a nossa vida, me ajude como líder naquilo que preciso melhorar, naquilo que eu preciso analisar na minha vida, para que eu possa ser um ministro que não tenho do que me envergonhar diante da palavra de Deus. E eu oro para que tudo que foi dito aqui, né, como qualificações do pastor, possam servir de modelo para a qualificação de todo cristão diante de Deus. Ser justo, equilibrado, sóbrio, amante da palavra, hospitaleiro, fiel, irrepreensível, com filhos obedientes e crentes, não arrogante e soberbo, não irascível, não violento, não cobiçoso e ganancioso, que seja piedoso e que tenha domínio de si, que tenha domínio próprio. Essas são as qualidades que Deus deseja ver primeiro no líder, depois em todo o cristão, para que todo o cristão possa seguir esse exemplo. Então, que Deus me ajude e que Deus te ajude, irmão, a refletir a respeito dessas qualidades aqui. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, diante da Tua palavra, queremos agradecer mais uma vez pelo ensinamento do Senhor, pela Tua palavra ser viva em nosso meio, ser viva em nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso, tem olhado para a nossa vida e tem perseverado em nós, tem santificado o Teu nome em nós, tem nos ajudado a caminhar, apesar de imperfeitos, mas a caminhar rumo à perfeição, até chegarmos à glorificação, onde finalmente, Deus, não teremos nenhuma falha. Mas enquanto estivermos aqui, que o Senhor possa olhando para a minha vida, para a vida de cada um que está aqui, Deus, Josivante, Corina, Kátia, André, os irmãos que estão lá atrás, a Tua igreja, olhar, Deus, saber que todos nós temos algumas falhas, temos alguns defeitos, mas que queremos, Deus, como cristãos, honrar o Teu nome, honrar a Tua palavra,
buscar melhorar naquilo que nós somos fracos, buscar ser um cristão melhor, Deus, para que possamos um olhar para o outro e ver um exemplo de que é possível a gente melhorar cada vez mais, é possível crescer cada vez mais. Então, para a glória do Teu nome, para a exaltação do Senhor e para a nossa santificação e alegria aqui na terra, Deus, eu oro para que essas qualidades sejam encontradas em nós e sejam acrescidas, por assim dizer, santificadas em nossa vida. Assim, oro agradecendo por tudo, por esse culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.